Sejam bem-vindos à audiência pública Limites e Possibilidades para a Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos durante o estado de exceção no Brasil. O evento é promovido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e tem como objetivo analisar as potencialidades e também as dificuldades no estabelecimento de responsabilidades no plano civil e criminal aos agentes que praticaram condutas atentatórias aos direitos humanos entre os anos de 1964 e 1985, no Brasil, quando estava em vigência a ditadura militar. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil que vai fazer desse lugar um bom país. Palavras do Ministro de Estado da Justiça. Me perdoem a leitura do nome dos presentes, mas faço para homenageá-los, agradecer a sua presença e ressaltar pela sua representatividade, que é de todos que estão aqui, a importância desse evento. Meu querido companheiro de governo e amigo, ministro Paulo Vanucchi, meu companheiro de Ministério da Justiça, presidente da Comissão de Anistia e assessor especial do ministro, professor Paulo Abrão, meu presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor César Brito, doutora Gilda Pereira de Carvalho, procuradora federal dos Direitos do Cidadão, procuradora da República, doutora Eugênia Augusta Fávero, advogado criminalista e professor da nossa sempre brilhante Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Tiago Botino Amaral, vice-presidente de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. João Ricardo dos Santos Costa, diretora executiva do CEGIL, senhora Viviana Glitsevic, coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, senhor Gilson Cardoso, meu estimado professor e amigo, Dr. José Geraldo de Souza Júnior, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Dr. Professor José Ribas Vieira, meu companheiro e amigo, ex-brilhante ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, presidente da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos, Marcos Antônio Barbosa, professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, doutora Deise Ventura, ex-deputado e companheiro e amigo Aldo Arantes, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, nosso sempre presente, atuante, democrático e brilhante jornalista Maurício Azedo, presidente da UNE, companheira Lúcia Stumpf, que prestigia esse ato e tem prestigiado outros atos da mesma relevância. E secretário adjunto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, professor Daniel Seidel. Eu queria fazer uma menção especial ao João Vicente Goulart, que está na mesa, por justiça de reconhecimento da minha parte. Quando eu fui para o exílio em 1971, a primeira casa que eu aportei no Uruguai foi a casa do seu pai, o presidente João Goulart, que me recebeu de braços abertos, amigo do meu pai que era, e que me traz uma evocação importante nesse momento. Obrigado pela tua presença, João Vicente. Esse momento é um momento muito importante de formação de um juízo jurídico e político da sociedade brasileira sobre o seu Estado. Se nós compararmos o processo que ocorreu na África do Sul com o processo que ocorreu aqui no nosso país, nós podemos ter alguns alicerces básicos através dos quais nós podemos erguer a casa do nosso entendimento sobre a situação que vivemos hoje no país. Eu penso que na África do Sul ocorreu uma ruptura, embora tenha sido uma ruptura negociada.
esta ruptura se cristalizou numa política brilhantemente comandada pelo presidente Mandela, que sai do cárcere e já dentro do cárcere conduzia o processo de ruptura e o processo de redemocratização da África do Sul, e institui a Comissão da Verdade e Reconciliação. Essa Comissão da Verdade e Reconciliação, ela simboliza a ruptura com o regime racista da África do Sul. Porque nela, e repito, embora tenha sido uma ruptura negociada, porque o Estado racista de então não mobilizou seus efetivos armados para enfrentar a rebelião da ampla maioria do povo sul-africano, nesta Comissão de Verdade e Reconciliação, as pessoas que torturaram, as pessoas que mataram, os agentes públicos que cometeram violação dos direitos humanos, para serem anistiados, deveriam declarar a verdade sobre o seu comportamento durante o regime. E desta forma, assim como os resistentes ao regime racista e ditatorial da África do Sul se submeteram publicamente aos julgamentos dos tribunais da ditadura racista, se expuseram publicamente. O presidente Mandela, por exemplo, foi julgado e era pedido para ele a pena de morte. E ele defendeu as suas posições no tribunal e foi condenado a aproximadamente ou prisão perpétua ou uma pena que deveria cumprir por toda a sua vida. E se expôs publicamente e assumiu os atos de resistência violenta que fez contra o regime. E de dentro do cárcere conduziu politicamente as oposições democráticas, brancas e negras, sul-africanas, na ruptura, cristalizada na Comissão da Verdade e Reconciliação. No Brasil não houve uma ruptura sequer negociada. No Brasil houve uma transição conservadora em direção à democracia. Tanto é verdade que nós temos a lei de anistia em 79, e depois temos a Constituição Democrática 10 anos depois, a Constituição de 88. E durante todo esse período, os juristas brasileiros, os políticos democráticos do país, os movimentos sociais, o movimento sindical, os empresários democráticos lutaram para ir retirando gradativamente do tecido constitucional brasileiro o chamado entulho autoritário. A lei da anistia, portanto, não foi um ponto de chegada do processo de redemocratização do país, mas foi engenhosamente um ponto de partida desse processo de redemocratização, porque ela sobreviveu por dentro do entulho autoritário e por dentro de relações de poder extremamente equilibradas entre aqueles que sustentavam o regime militar e aqueles que sustentavam a abertura democrática, inclusive dentro das Forças Armadas. Basta ler o que foi publicado, a crônica política que foi publicada naquela época, se percebia dentro das próprias Forças Armadas a disputa política em torno da profundidade da transição. Tanto um processo como outro processo são determinados pelas condições políticas da época, pela correlação de forças, pelo tipo de bloco social e político que se formou para defender a democracia e a transição, e a profundidade dessa democratização também se deu em cima dessa correlação. Nenhum dos processos pode ser apontado como absolutamente virtuoso ou absolutamente negativo. Eu diria até que tanto o processo de transição conservadora para a democracia que se deu no Brasil, como a ruptura negociada que se deu na África do Sul, será o que fizermos destes processos a partir de agora. O que está sendo feito,
o que está sendo feito na África do Sul a partir de agora, o que está sendo feito no Brasil a partir de agora. E o agora não significa o dia de hoje, significa o processo que se abre com a Constituição de 88, com sucessivos governos que ocorreram, com as suas virtudes, os seus defeitos, com as suas grandezas, até chegar num momento de estabilidade da transição democrática com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem algumas ações importantes, inclusive, no sentido da redemocratização e no sentido da afirmação das instituições da anistia. Hoje, nós nos deparamos com a questão concreta da memória histórica do país e da forma através da qual a nossa experiência ditatorial e a luta pela democracia vai se internalizar na nossa estrutura jurídica constitucional, mas, sobretudo, como vai se internalizar na cultura política do país. O que deixaremos para as próximas gerações, em termos de cultura política, em termos de visão da cidadania, em termos de compreensão de todas as determinações, de todas as consequências do Estado de Direito democrático, que em nosso país já transita para um Estado de direito democrático e social, em função das grandes conquistas que vêm ocorrendo a partir da Constituição de 88 e sendo acentuadas, na nossa opinião, de governo, no governo atual. E o debate que se trava hoje ele é muito significativo, porque nós perguntamos, nós podemos ou não discutir se aquele agente público, não estou falando aqui militar, civil, paramilitar, que também existia na época, mas se aquele agente supostamente investir de um mandato sem discutir a legitimidade desse mandato, mas que tinha um mandato de um Estado de fato, organizado, alicerçado em atos institucionais, num regime totalmente autoritário, e que mesmo assim tinha uma normatividade interna deste regime para obedecer. Porque na época do regime militar, nenhuma norma legal permitia tortura, como não permite hoje. Nenhuma instituição jurídica, nenhum sistema normativo, seja do aparato policial, seja dos aparatos especiais que montaram na época, tinha uma norma jurídica que permitisse a tortura. Então se pergunta, este agente que entrou numa casa à noite, cumprindo um mandato superior, que realizou uma prisão ilegal, considerada a Constituição de 46 e hoje a Constituição de 88, mas que realizou essa prisão dentro das normas do regime autoritário, portanto abrigado num mandato público, e o levou para um local de interrogatório. Até este momento, ele estava dentro da normatividade do regime vigente. E por esse ato, ele não pode ser responsabilizado. Mas a partir do momento que esse agente pega esse prisioneiro e leva ele para um porão e o tortura, ele saiu fora da própria legalidade do regime militar. Portanto, o seu delito não é um delito político, é um delito comum. Ele passou a ser um torturador igual a qualquer outro torturador que a humanidade reconhece. Esta é uma questão chave para ser discutida para nós, inclusive dentro do Estado de Direito atual, onde nós estamos discutindo a afirmação das instituições democráticas. Qualquer agente público que cumpre um mandato hoje, seja em direção a uma residência, seja em direção a um escritório, seja na rua, ele tem que obedecer os limites jurídicos, normativos, determinados pelo mandato que ele recebe do Estado. Se ele não o faz,
ele tem que ser responsabilizado. E eu pergunto, este raciocínio que serve para um regime democrático não serve para um regime de fato? Para um regime ditatorial? Essa indagação é uma indagação jurídica de fundo, é uma questão constitucional de fundo, é uma questão da teoria política e é uma questão da sociologia jurídica. Isto não pode ser discutido apenas por especialistas. Isso tem que ser discutido por especialistas e tem que ser discutido pelo destinatário da norma de proteção aos direitos, que é o cidadão brasileiro. E particularmente, mas também particularmente, aqueles cidadãos que estiveram neste estado de fato submetidos ao arbítrio fora da lei, dentro do próprio estado de fato, dentro do próprio regime militar. Essa é a discussão que nós estamos fazendo. E essa discussão é uma discussão democrática, que um povo e um governo que tem vergonha deve fazê-la, sem se importar com qualquer blog que diga que isto aqui é provocação, que isto aqui é revanchismo, que isso aqui suscita o espírito de corpo das Forças Armadas. Porque não são as Forças Armadas que estão em jogo aqui. Não é o papel das Forças Armadas durante o regime de fato que está sendo discutido. Não é a postura, sequer dos comandantes, ou dos presidentes, ou dos partidos que apoiaram o regime de fato. Nós estamos discutindo o comportamento de um agente público dentro de uma estrutura jurídica determinada que tem, portanto, uma análise que deve ser baseada numa visão universal, que é o extravasamento do mandato dado pelo Estado e a responsabilização do agente que extravasa esse mandato e comete, no caso concreto da tortura, delitos comuns que são considerados delitos contra a humanidade. Este é o grande tema. Não nos importemos com visões que andam circulando em pequenos blogs ou que tentam eventualmente atemorizar a que a sociedade brasileira faça essa discussão. Essa é uma discussão de fundo sobre a democracia. É uma discussão de fundo sobre todos. É uma discussão de fundo sobre as instituições da República. E, portanto, é uma discussão de fundo sobre o nosso futuro. Uma notícia tá chegando lá do Maranhão, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá no litoral, de Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil Central, chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.